Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Panorama, o seu canal de informações do Legislativo Capixaba. Confira as informações de hoje. Convocado da CPI do Transcol alerta sobre o suposto favorecimento de empresas em licitação. Colegiado que apura sonegação fiscal ouve empresário citado em denúncia. Deputados reforçam posição contrária à importação do café. Na segunda sessão ordinária da semana, os deputados aprovaram alterações na estrutura dos gabinetes parlamentares. A repórter Nicole Espósito tem os detalhes pra gente. Luciano, os deputados aprovaram 2 projetos nesta terça-feira. Uma das propostas acaba com o limite de 8 servidores de gabinete liberados para exercerem atividades fora da Assembleia Legislativa. Agora fica a critério dos deputados definir quantos dos 18 servidores a que têm direito vão poder exercer atividades nos chamados gabinetes externos. A proposta aprovada é de iniciativa da mesa diretora. Vai ser de acordo com a necessidade de cada parlamentar utilizar a nossa mão de obra ou aqui em Vitória, ou na Grande Vitória, ou nos demais municípios dos 78 municípios, enfim, tirou aquele rigor dos 8 funcionários. Eu achei excelente, porque o resultado do nosso trabalho tem muito a ver com os funcionários que a gente realmente admite. E isso mostra, eu acho que eu sou um bom exemplo, porque eu trabalho muito, mas eu preciso muito de retaguarda. Outra matéria aprovada concede ao município de Santa Teresa o título de capital estadual da imigração italiana. A iniciativa é da deputada Luzia Toledo. Eu volto ao estúdio com você, Luciana. Obrigada, Nicole. Servidor da CETURB depõe a CPI sobre possível direcionamento no processo licitatório do Transcol. Durante os trabalhos da CPI, que apura denúncias de irregularidades no processo licitatório do sistema Transcol, os parlamentares ouviram o técnico de transportes da CETURB, Mauro Ribeiro. A convocação partiu de uma sugestão dos próprios servidores da companhia, que estão acompanhando os trabalhos. O depoente atribuiu ao edital de licitação do sistema a crise institucional pela qual a companhia estaria passando. Nós temos um enfraquecimento financeiro e principalmente enfraquecimento técnico e administrativo, em função de todo esse edital que transformou a CETURB em gestora de contrato e não mais permissionária de um serviço de transporte. Na opinião do técnico da CETURB, houve direcionamento nos contratos de concessão para a permanência das empresas que já operavam o serviço de transporte urbano da Grande Vitória. O sentimento que os servidores têm é um contrato que é direcionado e, infelizmente, fere vários princípios, né? E a gente, como servidor público que quer a qualidade de transporte, a gente trabalha, luta por isso há 29 anos, né? É até uma contradição de se deparar numa situação de contratual que foi feito de cima para baixo e que somente uma parte é beneficiada, que são os empresários de transporte, né? Mauro Ribeiro entregou à CPI documentos que confirmam a preocupação dos servidores da CETURB com a elaboração do edital de licitação. O presidente da CPI destacou a importância de algumas informações prestadas pelo servidor. Reafirma alguns dados importantes que nós gostaríamos de saber, nós ficamos sabendo, por exemplo, e outras novidades, por exemplo, a questão de que o presidente da CETURB teria feito uma reunião com os funcionários acerca do edital e, por outro lado, também não tomou as suas providências e que ele tem um irmão que também trabalha numa empresa como advogado, que será ouvido. Uma empresa que opera o sistema, né? Sabemos que as empresas também que fazem parte do consórcio, elas são dos mesmos donos, ou seja, ingrediente novo para uma CPI que procura exatamente dia a dia poder absorver conteúdos importantes para um relatório final. Empresário nega envolvimento em supostas fraudes fiscais denunciadas à CPI da sonegação. A CPI da sonegação de tributos ouviu o empresário e ex-senador Francisco Pereira, conhecido como Chico Pneus. Ele foi convocado após ter sido citado em denúncia, feita ao colegiado, de participação em supostas fraudes fiscais. Chico Pneus negou as acusações e declarou ter sido absolvido nos processos judiciais em que esteve envolvido. De repente eu virei bandido
a nível nacional, isso repercutiu internacionalmente, que eu era importador de pneus na época, e eu fali, Excelência. Então é mais do que justo buscar ressarcimento, sim. A partir do momento que a CPI vai evoluindo, nós vamos trazendo aquelas pessoas que nós achamos que os seus depoimentos trarão resultado para essa CPI. Nós vamos trazer gente da Petrobras, pessoas da Fibria, para que possamos chegar no final com resultado positivo para a sociedade. Comissão Especial de Granito e Rochas Ornamentais. Houve representante do IEMA sobre tramitação de licenças ambientais. 2.000 processos na área de extração mineral e 500 para beneficiamento. Esse é o número de pedidos de licenças ambientais em andamento atualmente no IEMA, o Instituto Estadual de Meio Ambiente. A informação foi passada à Comissão Especial de Granito e Rochas Ornamentais pela gerente de controle ambiental do Instituto, Flávia de Godoy. Ela veio esclarecer a situação dos licenciamentos no Estado e rebateu as críticas de que o IEMA é lento na liberação de concessões ambientais. A dificuldade se dá pela questão de ser uma demanda muito grande, para uma quantidade de técnicos reduzida frente a essa demanda. O processo de licenciamento ele segue um rito já padronizado, nós temos instrução normativa regrando, então não tem muitos caminhos para o servidor escapar desse rito já pré-estabelecido. O vice-presidente do colegiado falou sobre o resultado da reunião. Ela reconheceu que é moroso, mas ela não teve números para nos informar de qual o número de pedidos de licença, protocolos de pedido de licença por ano, o número de liberação dessas licenças, o prazo médio da liberação dessas licenças. Então, nós fizemos o requerimento que foi aprovado pelos membros para que ela possa nos mandar, e nós colocamos um prazo de 3 anos, e nós queremos saber qual o número de pedidos de protocolo nesses 3 anos, quantos foram liberados, o prazo médio de liberação e os motivos comuns dos que não foram liberados, para que a gente possa, sim, ter uma base de poder fiscalizar. O Brasil não deve importar café. Esse é o posicionamento dos membros da Comissão de Agricultura. O colegiado reafirmou que a importação prejudicaria milhares de produtores do Espírito Santo. 400.000 famílias capixabas vivem diretamente da produção do café. O dado foi apresentado à Comissão de Agricultura pelo secretário estadual da área, Otaciano Neto. O encontro teve como pauta problemas enfrentados pelo setor cafeeiro. O principal debate foi sobre a importação de café peruano, que após movimentação política do Estado, foi cancelada pelo governo federal. Quais seriam as consequências, dessa importação aqui para o Estado? Nós temos vários riscos. O primeiro é fitossanitário, que a monilha é um fungo que está presente na cacauicultura do Peru, e lá no Peru o cacau é consociado com o café. Então nós tínhamos o risco de trazer essa doença, que é devastadora, na cacauicultura pior do que a vassoura de bruxa, trazer para o Espírito Santo, trazer para o Brasil. Isso é um risco fitossanitário. Então, um risco comercial, que estavam usando isso exatamente para diminuir o preço de café pago ao nosso produtor. Como o governo de Minas era favorável à mudança em função da instalação de uma fábrica de uma multinacional em Montes Claros, o Espírito Santo foi o líder nacional dessa mobilização no sentido de barrar a importação ou de fazer o Ministério da Agricultura retroagir na decisão que já tinha sido liberada. A presidente do colegiado destacou a união de todos os setores do Estado no combate à importação de café do Peru. Junto com a nossa bancada federal, através do deputado federal Ivaí, do nosso senador Ricardo Ferraço, da FAES, da FETAS, da Secretaria de Agricultura, do Governo do Estado, dos deputados estaduais, todos eles irmanados junto com a comissão, esse movimento foi capaz de construir uma situação que fez com que a ministra revesse esse posicionamento e até mesmo a presidência da República pudesse estar orientando a reedição de uma nova norma barrando essa importação.
Nas estatísticas mundiais de violência no trânsito, nosso país é o 5º que mais mata pessoas em acidentes. Ações para reverter esse número preocupante foram discutidas na Assembleia. O projeto Vida no Trânsito, que tem o objetivo de reduzir o número de mortes e lesões graves causadas por acidentes, foi assunto de destaque na Comissão de Saúde. O projeto foi apresentado por Jacira dos Anjos Pereira, do Núcleo de Prevenção à Violência e Promoção da Saúde da Prefeitura de Vitória. O Vida no Trânsito integra o programa Maio Amarelo, mês voltado para conscientizar a população sobre os perigos no trânsito. De acordo com os dados apresentados, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de violência no trânsito. A convidada lembrou que, para mudar essa realidade, o projeto busca ações integradas entre vários órgãos e setores. Jacira destacou ainda a necessidade dos hospitais verificarem o índice de álcool em pacientes envolvidos em acidentes. Essa casa, ela contribui e pode contribuir ainda muito mais com relação a isso, não só ao Maio Amarelo, como também ao Vida no Trânsito. E se colocar à disposição, enquanto Secretaria da Saúde, enquanto referência técnica, para que, não for possível, dentro das nossas condições e nossa situação enquanto Secretaria da Saúde, está contribuindo para o melhor trânsito e a melhor segurança viária no município de Vitória. Deputados conhecem planos de educação de municípios capixabas. Representantes dos municípios de Conceição do Castelo, na região sul do estado, e da Serra, na região metropolitana, apresentaram os planos municipais de educação durante reunião do colegiado da Assembleia que debate o assunto. Eles explicaram como os planos estão sendo construídos e as metas definidas no documento. Fizemos um diagnóstico de como está a situação do município hoje, para a gente conseguir projetar as metas no prazo de 10 anos. E as metas são 20 metas e 200 estratégias, que diz respeito à educação infantil, ensino fundamental, ensino superior, ensino médio, educação inclusiva e a gestão e financiamento. O Plano Municipal de Educação da Serra, ele ainda está em processo de elaboração. Estamos partindo para as discussões nas escolas com o dia D, que já aconteceu nos dias 12 de maio e 14 de maio. Agora teremos, então, essas audiências públicas e, por fim, a sistematização de todo esse trabalho, essas discussões que estão ocorrendo nas escolas, nas comunidades, para que, a partir daí, então, a gente possa estar definindo as metas, as estratégias para o plano municipal. O texto final dos planos deverá estar concluído até o fim de junho. A presidente da Comissão de Educação elogiou os trabalhos apresentados. A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo cumpriu hoje um bom papel, que foi exatamente ouvir um município grande, que é o município da Serra, e ouvir também um município pequeno, como Conceição do Castelo. O que nós percebemos? Que está havendo-se um cumprimento das metas, está havendo um cumprimento de toda a legislação dos dois municípios. Inclusive o município de Conceição do Castelo já cumpriu a meta toda, ou seja, o projeto já seguiu para a Câmara Municipal para ser votado pelos nossos vereadores da Câmara de Conceição do Castelo. Trabalho de grupo de apoio a pessoas que querem se livrar do alcoolismo é destaque em reunião no Parlamento Estadual. A Comissão de Política sobre Drogas recebeu representantes dos Alcoólicos Anônimos, comunidade voluntária que atua na recuperação de alcoólatras. Este ano, o grupo completa 80 anos de atuação pelo mundo. No estado, o AA desenvolve trabalhos há mais de 40 anos. Em todos os municípios no Espírito Santo, hoje nós temos grupos de alcoólicos anônimos em funcionamento. Nós nos reunimos 1, 2 ou 3 vezes por semana, onde lá trocamos nossas experiências sobre as questões relacionadas ao alcoolismo e a vida que nós vivemos hoje. Nós queremos fazer com que a sociedade possa conhecer os malefícios tanto da droga lícita, como o álcool,
e da droga ilícita, os malefícios dela. E dizer que a comissão está de portas abertas para receber todo tipo de campanha, de trabalho que é realizado no enfrentamento da droga e principalmente na prevenção. O número de fumantes em todo o país já diminuiu bastante, mas a cada ano o cigarro ainda tira a vida de milhares de pessoas. Por isso, continuam as campanhas de combate ao tabagismo. O assunto foi tema de audiência pública realizada na casa. Apesar das campanhas de conscientização e das leis cada vez mais rigorosas contra o cigarro, 10% das pessoas ainda fumam no Brasil. O resultado disso, 200 mil mortes por ano. Os dados relativos a 2013 foram apresentados durante a audiência pública da Comissão de Saúde, realizada no clima da Semana Estadual contra o Fumo. Entre os malefícios que o cigarro causa, câncer de pulmão, câncer de boca, câncer de estômago, derrame, que é o AVC, cardiopatia, insuficiência coronariana, insuficiência vascular periférica. O trabalho do Programa Estadual de Controle do Tabagismo foi abordado durante a audiência. No ano passado, 4 mil pessoas foram atendidas pelo programa e 27% delas conseguiram parar de fumar. Nas unidades de saúde de cada município, é possível obter informações sobre o posto credenciado para esse tipo de atendimento. Lá ele passa por uma avaliação inicial e depois ele é colocado em um grupo onde ele vai ser atendido durante um mês, uma vez por semana. Depois ele vai passar por um acompanhamento quinzenal e depois um acompanhamento mensal. O evento foi uma das atividades da Semana de Combate ao Fumo. Entre as outras ações, está prevista a realização de um ato em frente à Assembleia Legislativa para alertar sobre os males provocados pelo cigarro. Esse ano, além da Comissão de Saúde, nós teremos também o Conselho Regional de Farmácia, nós teremos também o representante da UFS e também da Secretaria Municipal de Saúde, Estadual de Saúde também. Então o nosso movimento está engrossando cada vez mais nessa campanha de conscientização do Dia Mundial Sem Tabaco, que é 31 de maio. Então nós já criamos essa lei aqui também, Marinho Del Maestro, Combate ao Fumo, uma medalha que hoje nós não podemos fazer homenagem a ninguém, porque se trata de uma audiência pública. Mas com certeza faremos ainda este ano uma sessão solene para homenagear esses batalhadores de combate ao tabagismo. E hoje a gente fica por aqui, mas amanhã a gente volta com mais uma edição do Jornal Panorama. Obrigada pela companhia de sempre e continue com a nossa programação da TV Alias, o seu canal cidadão.